Sou a Cláudia Carleto e a partir de agora você fica comigo no Panorâmica, a revista semanal da TV Alesp. Um número para deixar qualquer um assustado. No ano passado, 1.152 pessoas morreram no trânsito da cidade de São Paulo. Para tentar mudar isso, uma audiência pública na Assembleia Legislativa debateu mudanças nas leis de trânsito. A intenção é para tornar as punições mais rigorosas para quem comete infrações graves. Meu filho acabou de sair de um evento, de uma festa, onde a festa foi acabada um pouco mais cedo. Eis que um maluco que também estava na festa monta no carro e acelera e joga para cima dos jovens, aonde atropelou 4 jovens, mas meu filho foi a vítima fatal. Eu sou tio do Vitor Gurman, que foi assassinado há 3 anos atrás numa calçada por uma motorista em alta velocidade e embriagada. 2 histórias, 2 tragédias causadas pela violência no trânsito. Gabriel e Vitor fazem parte de uma triste estatística que não para de crescer no país. Os acidentes de trânsito no Brasil fazem mais vítimas fatais do que a guerra da Síria. Só neste ano, no estado de São Paulo, mais de 10.000 pessoas morreram. É uma morte a cada 11 minutos. O Brasil hoje ocupa o 4º lugar em mortes de acidente de trânsito. Perdemos para a China, para a Índia, para a Nigéria e o Brasil ocupa esse 4º lugar. Nós estamos aí com uma incidência de imprudência por morte no trânsito alarmante e por alcoolismo mais alarmante ainda, que é o 2º lugar. O álcool e a falta de conscientização da população ainda são grandes vilões, principalmente entre os jovens. O que eu vejo hoje, principalmente aqui na cidade de São Paulo, com a operação de injeção segura de alcoolemia, em que a gente não tem recurso ao teste do etilômetro, conhecido bafômetro. As pessoas, elas veem, gostam e pedem para soprar, porque elas sabem que as pessoas estão morrendo no trânsito por causa disso. E as famílias não querem receber uma ligação para falar que o filho saiu e não voltou. A gente defende aí uma criação de uma política pública voltado para o universo de quem anda de moto, para que ele possa trafegar, ir e vir, entendeu? Ou usando a moto como passeio ou como ferramenta de trabalho, onde ele possa utilizar ela sem perder a sua vida. Mudar as leis de trânsito, ter mais punições e acabar com a impunidade foram pontos discutidos várias vezes na audiência pública. E se isso sair da teoria e começar a ser praticado, esta guerra civil no nosso trânsito pode começar a ter um final diferente. Eu sempre fui uma pessoa, desde que nasci, muito sonhador. E de repente meu sonho acabou. Hospitais cheios, sem equipamentos, sem médicos, sem remédios. A população sem atendimento e mortes que poderiam ser evitadas. O Por Dentro da Política dessa semana convidou a deputada Sara Munhoz, do PCdoB, para debater a situação da saúde pública. Vamos ver. Deputada, vamos falar sobre a pesquisa do Datafolha que mostra que a saúde está entre as principais preocupações do povo paulista. Como é que o senhor vê a questão da saúde, que embora receba pelo menos uma boa fatia do orçamento, vamos considerar, a educação, 30% do orçamento do governo do estado de São Paulo, dos paulistas, né? Quem paga essa conta são os contribuintes. Um orçamento estimado para 2015 em cerca de 215 bilhões. Vamos pegar uma fatia. 30% educação, pelo menos 15% saúde. É muito, é pouco? Como é que a senhora vê a questão dos orçamentos e a saúde pública? Bem, primeiro que nós somos um país que pouco conhece de saúde. É um país que trata doentes, justamente por não fazer prevenção. O orçamento destinado seria extremamente interessante se ele fosse um orçamento para a saúde, se ele fosse um orçamento para ações de prevenção. Sim. Nós não teríamos tantas doenças crônicas, nós teríamos idosos em melhores condições de vida, nós teríamos famílias melhor estruturadas e nós teríamos crianças, mulheres e outros pacientes que são portadores de doenças crônicas ou até mesmo aqueles que tiveram algum problema durante o parto e têm doenças congênitas em melhores condições. Sim. Então, por que o dinheiro não dá e não dará nunca? Porque a cada dia mais você tem mais doentes, menos recursos
menos condições de educação sanitária e de cuidado na base e na prevenção. Sim. E na medida que você não tem prevenção, você lota os equipamentos de doença que deveriam estar fazendo saúde, Sim. com baixa resolutividade, alta demora e muitas vezes perdemos vidas de brasileiros nas filas. Quem brincava com um jogo de palavras era o ministro Adib Jatene e o Pelé, quando ministro. Ele dizia que o Ministério da Saúde era o Ministério da Doença e o Ministério do Esporte era o Ministério da Saúde. Ou seja, por falta de mais esporte, muita gente acaba tendo doenças, né? O sedentarismo principalmente é que acaba levando a muitas doenças. A senhora também vê isso? Ou seja, o Ministério da Saúde é, na verdade, o Ministério da Doença? Não, ele na sua premissa básica, enquanto sistema único de saúde, enquanto definição, enquanto desenho de políticas públicas, realmente nós temos um excelente desenho, nós temos pessoas gabaritadíssimas para fazer isso. O problema é que, como isso ao longo dos anos não foi feito de forma preventiva, ele explode em doença. E quando ele explode em doença, o dinheiro que existe, o recurso que existe, praticamente acaba sendo todo utilizado para, pelo menos, manter vivo o doente. Matemática, língua portuguesa e filosofia. A ideia de incluir a filosofia entre as matérias escolares foi debatida aqui na Assembleia. Encontro de Filosofia, promovido pela APROFESP, Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo, reúne educadores do ensino fundamental, médio e superior. O objetivo é apresentar uma proposta curricular de filosofia para as escolas. Estamos discutindo essa questão do que ensinar, como ensinar, quais são os objetivos da filosofia dentro do contexto educacional. Desde 2008, a disciplina de filosofia, que foi retirada do currículo escolar na época da ditadura militar, passou a ser obrigatória no ensino médio. Agora, um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa prevê a implementação também no ensino fundamental. Ao todo, foram 12 mesas de reflexão. Entre os temas, a filosofia na ótica do educador e do educando, políticas institucionais e, claro, como filosofia possibilita a reflexão, eles colocaram como proposta entender por que e como ensinar filosofia nas escolas. No caso do adolescente, é justamente levá-lo a uma primeira experiência reflexiva sobre os sentidos da sua existência. Para o professor e filósofo Marcos Lorieri, a filosofia é importante porque, tão fundamental quanto o acesso à informação, é saber interpretá-la. Um bom cidadão é aquele que tem acesso à informação, mas que sabe pensar, avaliar e analisar a informação e utilizá-la em seu proveito e no proveito dos demais cidadãos com os quais ele convive. Esse debate aqui, esse encontro, ele formula políticas e propostas para que a disciplina seja aperfeiçoada no ensino médio. Estatísticas indicam que o Brasil terá mais de 32 milhões de pessoas acima de 60 anos em 2025. Se aumentou a expectativa de vida, aumentou também o desejo de viver bem. E viver bem inclui o sexo também, certo? A sexualidade na terceira idade foi tema do programa Saúde e Vida dessa semana. Veja só. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a doutora Patrícia Pazinato, psicóloga, a sexóloga Rose Vilela, doutora Gisele Gozuen, infectologista, e a empresária Lilian Gonçalves. E eu começo com a doutora Patrícia. Vamos falar um pouquinho que panorama que a gente tem hoje. Por que mudou tanto o comportamento dos nossos velhinhos e velhinhas quando a gente fala na questão da vida sexual, doutora Patrícia? Então, as velhinhas e os velhinhos estão bastante ativos, então vem mudando bastante a imagem, o conceito do que é envelhecer, ligando à vitalidade, ligando à expectativa de vida, a sonhos, né? Então a gente vê, as nossas mães não estão mais apenas tricotando, né? Elas estão andando pelas ruas, elas estão tentando lidar com a crise da aposentadoria dos homens, estão com múltiplos interesses afetivos, estão redescobrindo o seu corpo, né? Então, assim, tudo isso mostra pra gente um panorama muito interessante. Se mostram produtivas, então houve uma mudança na autoestima, na linguagem, na forma de se apresentar, né? Então, tudo isso mudou para nós aquilo
daquilo que nós entendíamos como velhice naquele sentido mais, né, conservador. Isso graças à tecnologia ou a mudanças de comportamento propriamente ditas? Porque a gente vê o seguinte, a gente hoje tem a internet. A minha mãe tem 74 anos e tem Facebook. Se ela paquera ou não, eu não sei, né? Isso ainda não consegui descobrir. Mas a gente vê um movimento muito de abrir a cabeça para as novidades, que isso não acontecia antes. Mas isso é graças à tecnologia ou é uma evolução do tempo mesmo? Seria uma coisa previsível? Eu diria que não só a tecnologia, acho que a tecnologia contribui bastante para isto, né? Entendo que a comunicação ficou assim muito mais, ficou facilitada, então as pessoas aprendem sim a linguagem da computação, elas têm muita disposição para poder interagir com outras pessoas, elas se apresentam mais, né? Então, digamos que a tecnologia colabora, mas eu diria que existem outras inúmeras variáveis. Então a gente vai falar sobre essas variáveis já já. Nossos velhinhos e velhinhas estão transando mais, doutora Rosa? É isso que está acontecendo? Estão transando muito mais. Uma coisa interessante que você falou no comecinho, né? Essas medicações para a ereção masculina fez com que os homens... hoje eles podem aproveitar muito mais, porque tem assim, a nossa cultura... O medo de falhar está em todas as idades, né? Mas eu falei um homem mais velho, mas os jovens também têm medo, né? Estão bebendo mais, fumando, usando droga, anabolizante. E o que acontece? Hoje as mulheres cobram muito, né? Então, aquela coisa, porque o homem sempre teve um peso muito grande, que o homem sempre soube fazer tudo na cama, isso não é verdade, né? Então, as mulheres cobram e tem umas expectativas com relação a isso. Então, tem uma pressão e os jovens sofrem essa pressão também. Os jovens também falham. Mas o homem, por conta da própria idade, né, tudo vai ficando mais molinho, mais flácido, o corpo inteiro e assim o pênis também. Né? Então, às vezes, precisa mesmo de uma medicação para poder potencializar ali a ereção. E é claro que essas medicações colocaram esses homens aí no mercado. Então eles estão indo atrás, muitas vezes arrumam mulheres, outras mulheres fora de casa também, né? Porque também a novidade desperta o desejo. Exato. Né? O que é novo, tudo que é novo sempre vem carregado de muito mais desejo, de excitação e tudo mais, que é onde também a gente tem uma preocupação muito grande, que é com relação às doenças. Sim. Porque é uma geração que não tem o hábito do preservativo. Isso. Não usa camisinha, né? Não usa, então assim, não tem esse hábito. Não que os nossos adolescentes usem, porque aí na adolescência, porque a gente fala, poxa, tem tanta informação, tanta orientação, hoje você fala tão abertamente sobre sexualidade, por que que hoje o índice é muito grande, tanto nos jovenzinhos que estão iniciando a vida sexual e na terceira idade das DSTs, né? Você sabe o que é maçonaria? É uma instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista que cada dia ganha mais adeptos no país. 20 de agosto é dia da maçonaria no Brasil. O Parlamento Paulista comemorou a data. Participaram da sessão solene convocada pelo deputado e maçom Aldo Demarque, do Democratas, maçons do Grande Oriente de São Paulo, a instituição maçônica mais antiga do Estado. O grão-mestre Mário Sérgio Nunes da Costa ressaltou a importância do Grupo Estadual de Ação Política, movimento ligado à instituição e lançado no Parlamento Paulista em 2007, com a finalidade de fiscalizar os poderes. A maçonaria, já desde 2007, num movimento conjunto, vem desenvolvendo um projeto de apoiar candidatos maçons ou não, desde que esses tenham um compromisso de postura ética no exercício de seus mandatos. O Grande Oriente de São Paulo congrega mais de 21 mil obreiros e está presente em 230 municípios. O GEAP, seu grupo de ação política, é o interlocutor entre a maçonaria e os partidos para a discussão de propostas e plano de governo. Os deputados estaduais Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, e Itamar Borges, do PMDB, ressaltaram a importância da participação da entidade na fiscalização política. A maçonaria até 2007 tinha um comportamento de não participar, de agir de forma oculta, de contribuir, de auxiliar, mas sempre de forma oculta. De repente, entendeu que era melhor participar ativamente, expor e cobrar. Esse grupo de ação política vai determinar, junto ao que se chama de irmandade, né, e orientar as necessidades na área de segurança, na área de saúde, na área de educação
e dizer qual é o rumo que a maçonaria toma em relação à área de segurança, à área de saúde, a área de educação e outras áreas também. O deputado Aldo Demarque, propositor da solenidade, lembrou a condição histórica que marcou o dia 20 de agosto para a comemoração do Dia do Maçom e ressaltou a importância da manifestação do pensamento maçom sobre a condução da política. Esse grupo de apoio que vem falar um pouco sobre o momento político e o que a instituição pensa em termos de direcionar enfim, a instituição a resolver os problemas, principalmente das manifestações últimas que nós tivemos de rua. Então, hoje nós temos uma solenidade que, além da comemoração, ainda é um ato cívico. 63 milhões de pessoas em todo o país estão acima do peso e 15 milhões são obesos. Para resolver o problema, muita gente apela para a cirurgia bariátrica. E esse foi o tema do Assembleia Debate dessa semana. Quais motivos levaram a esse boom de cirurgias bariátricas em todo o país? Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje, com os nossos convidados. Dr. Andrei Carlos Souza da Silva, cirurgião, a doutora Silvana Martani, psicóloga clínica, e o endocrinologista, doutor Evandro de Souza Portes, presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Doutor Andrei, inicialmente, vamos estabelecer aqui a diferença entre a pessoa que está acima do peso e a pessoa que é obesa. Sim, isso aqui é uma coisa extremamente importante a gente ter em mente. Primeiro, tudo isso é calculado sobre o índice de massa corpórea. O que é o índice de massa corpórea? A gente faz um cálculo, peso dividido por altura ao quadrado. Quando nós temos esse cálculo entre 18 e 24, a gente considera o paciente eutrófico, ou seja, o paciente normal. De 25 a 29, a gente considera o paciente com sobrepeso. De 30 a 34, obesidade grau 1, 35 a 39, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3, que é caracterizada obesidade mórbida. Para que seja considerado, vamos pensar em quilos. Quantos quilos a pessoa precisa ter a mais do que ela deveria ter para ser considerada obesa? Assim, a gente tem que levar em consideração o próprio índice de massa corpórea. Muitas das vezes, tem aquele paciente que tem o IMC entre 35 e 39, ele não está num grau de obesidade mórbida, porém, ele apresenta algumas comorbidades, como pressão alta, diabetes, artropatias. Já são pacientes, doenças vasculares, são pacientes que se caracterizam propensos a realizar a cirurgia. E aquele paciente com índice de massa acima de 40, geralmente é o paciente que já tem indicação absoluta de fazer a cirurgia. Lógico, a gente tem que levar alguns critérios em consideração, como idade, alguma doença psiquiátrica. Então, o paciente ele tem que ter muito bem avaliado. Se ele se enquadra dentro dos critérios, a gente indica a cirurgia para ele. Doutora Silvana, vamos analisar esse dado de 13% dos homens e 17% das mulheres no país têm obesidade e os motivos que têm levado a esse boom de cirurgias bariátricas. Como é que a senhora avalia? Olha, eu acho que é um compêndio de circunstâncias, né? Não é um fator, eu acho que os colegas concordam com isso, porque assim, cada vez mais há uma exigência de um corpo perfeito, né? De um corpo bonito, magro, com músculos, e as pessoas que estão fora desse padrão, que a maioria, né? A maioria esmagadora, né? Porque a boneca de plástico da vitrine só tem a boneca de plástico, então tem que ser muito magra, muito linda. As mulheres sofrem muita pressão com relação a isso tudo. Os homens também hoje, né? Porque existe um assédio, né, de beleza que é o dia a dia de todos nós, né? Você tem que estar composto, eu também, ele tem que estar em ordem, eu também. Esse em ordem na cabeça de cada um tem uma dimensão, né? E eu acho que a cirurgia bariátrica, ela é o exercício do imediatismo mesmo, né? E dessa pressão em cima das pessoas. Eu vou fazer a primeira paradinha de hoje e volto já. Não sai daí.
2014 é ano de eleições no Brasil para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e também estaduais. O primeiro turno ocorre no dia 5 de outubro e o segundo será no dia 26 do mesmo mês. Para auxiliar o cidadão em qualquer dúvida relacionada ao assunto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem o Disque Eleitor. Ligando para o número 148, você pode obter informações sobre documentação necessária e locais de votação. Se informe, tire suas dúvidas e exerça bem o direito do voto. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Dois representantes da Assembleia Legislativa tomaram posse no recém-criado Conselho Consultivo de Justiça de São Paulo. Acompanhem comigo. No Conselho Consultivo Interinstitucional do Tribunal de Justiça tem assento acadêmicos, executivos de empresas, professores, advogados e representantes de órgãos públicos, como as polícias civil e militar, a Procuradoria-Geral do Estado, a Defensoria Pública e a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa, ao lado de representantes do Poder Executivo, da Ordem dos Advogados, Defensoria Pública e de outras entidades da sociedade civil, está lá representando, para nosso orgulho, por dois procuradores aqui da casa, eu e o doutor Alexandre Sakimura. Uma das ideias interessantes que está sendo gestada é que o Judiciário é incapaz de atender todos os reclamos sociais. É uma época de muita litigiosidade, foram colocados números hoje na posse, há por volta de 100 milhões de processos judiciais em curso no país para 18 mil juízes. E é humanamente impossível atender todo esse número de processos em um curto espaço de tempo. Então, outros meios de solução de conflitos têm sido criados, gestados e desenvolvidos. E é nesse sentido que se vai trabalhar. Criado pela Portaria 9.048 de 2014 do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Renato Nalini, o colegiado pretende assessorar o Judiciário como um canal de comunicação com a sociedade civil. A partir da instalação, já existe um canal de proposta, coisa que não existia antes. Então, essa é a grande novidade, essa é a grande expectativa que se tem. Se as propostas forem levadas adiante, é inevitável que vá acarretar alguma melhoria na prestação jurisdicional, não tenho a menor dúvida disso. Agricultura familiar, preço dos alimentos, desafio para os pequenos produtores rurais. Esses foram os temas do Por Dentro da Política, que teve como convidado o deputado José Zico Prado, do PT. Como é dialogar com esta parcela da população que é tão responsável pela alimentação das cidades, pela manutenção do homem do campo, pelos serviços ambientais, ou seja, gente que preserva as florestas, os olhos d'água. Como é dialogar com esta parcela da população que é tão responsável pela nossa sobrevivência, deputado? Ô Jorge, eu tenho, é aquilo que eu já te falei outras vezes, né? Eu estou aqui em São Paulo já há 45 anos, mas trabalhei na roça até os 22. Então, para mim, a questão da agricultura e sempre com a agricultura familiar. A minha origem é de arrendatário, não é nem de proprietário de terra. Sim. Mas no meu tempo, meu tio tinha um sítio de 6 alqueires e vivia duas famílias, praticamente. Duas famílias? Duas famílias numa propriedade de 6 alqueires. Hoje, quem tem 10 alqueires, 15 alqueires, não está vivendo da sua terra, porque a agricultura modificou muito. Hoje o agronegócio é grandes negócios, grandes propriedades. Sim. Que tem. E a agricultura familiar nesses anos todos tem sido abandonada. De 2003 para cá, no governo Lula, é que o Pronaf tem dado um grande avanço para os pequenos e médios agricultores, porque tem Pronaf para vários tipos de agricultores. Sim. Agricultura tem Pronaf investimento, Pronaf para a mulher, Pronaf para o jovem, tem Sim. várias linhas de crédito que faz com que o pequeno e o médio produtor volte a começar a viver em pequenas propriedades. E lá é que eles podem, e lá que eles devem conseguir o sustento para a sua família e mandar o alimento para as grandes cidades. Deputado, como é que é?
tentar trazer mais recursos para esse segmento, eu digo, dentro da sua incumbência e competência como deputado estadual, quando se fala que para 2015 a gente deve realizar um orçamento na casa de 200 bilhões de reais. O orçamento da agricultura parece que já superou, tempos atrás, 1%, 1,2%, e agora está muito abaixo disso. Como conciliar os interesses desta parcela da população que tanto precisa da ajuda, do guarda-chuva do Estado, em termos de investimentos, e, ao mesmo tempo, ver o percentual caindo dentro das receitas, dentro das despesas, né, na verdade, os investimentos do Estado, deputado? Você tem acompanhado aqui nos debates da Assembleia, é um dos grandes temas que eu tenho defendido, é que a agricultura, todos os recursos para todas as áreas aumentaram. Para a agricultura, cada ano vem diminuindo mais. Você aumenta a arrecadação, mas o percentual também diminui. Sim. Porque você não acompanha com aquele 1,2 que nós já tivemos aqui no Estado no passado. Então, nós precisamos recuperar isso, porque a agricultura... Hoje, você sabe que a gente tem aqui a Frente Parlamentar da Extensão Agrícola, e eu presido essa comissão, e num ano que é muito importante para a agricultura do mundo inteiro, que é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Aliás, daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo produzido pela FAO, que mostra a importância da agricultura familiar no mundo, não é só no Brasil ou no estado de São Paulo, deputado. Porque você sabe disso, na Europa não tem grandes fazendas, é tudo pequenos proprietários. Eu nunca tinha oportunidade de nem ir no Paraguai para comprar muamba. Pela primeira vez saí do Brasil e fui ver a agricultura em outros países. É totalmente diferente daqui, né? Em que sentido, deputado? Olha, primeiro, Jorge, tem um grande incentivo do governo, tanto do governo federal como dos governos estaduais e dos municípios. Então, eu fiz questão de ver isso, porque nós precisamos ter uma solução, porque cada vez que você vai na feira, você vê que o preço mudou, o tomate aumentou, a alface caiu. É um descontrole. Pouco para o produtor que está ali na linha de frente, na terra, mas é muito para o consumidor. Ou seja, no meio do caminho, o atravessador não é quem acaba ganhando? Não sei se é só o atravessador. Tem também um atravessador que ganha e ganha muito. Mas o que precisa é ter quantidades de produção para que o agricultor não fique dependendo. Olha, agora o tomate em Guapiara dá uma grande safra, depois o tomate vai lá para baixo o preço. Aí o agricultor fala, tomate não dá, vou deixar. Então tem que ter um planejamento do Estado, dos municípios. A Assembleia Legislativa comemorou esta semana os 77 anos da Academia Nacional de Farmácia. A convite do deputado Rafael Silva, do PDT, a Academia Nacional de Farmácia realizou solenidade de aniversário de 77 anos, com o lançamento de livro e conferência magna, As Perspectivas das Ciências Farmacêuticas, que ficou a cargo da acadêmica Sueli Vilela, ex-reitora da Universidade de São Paulo. Comemorar o 77º aniversário é realmente reconhecer toda a experiência durante esses anos e registrar o avanço das ciências farmacêuticas, não só no plano nacional, como também no plano mundial. Durante a solenidade, houve o lançamento do livro Academia Nacional de Farmácia, 75 anos de história, e a outorga da medalha comemorativa do Jubileu de Brilhante da entidade a personalidades expressivas das ciências farmacêuticas. A Academia Nacional de Farmácia foi criada em 13 de agosto de 1937 e congrega farmacêuticos, médicos, odontologistas, cientistas de várias áreas do conhecimento. O presidente da academia fala dos desafios atuais. O maior desafio é estimular os pesquisadores, as instituições de ensino a fazer pesquisa, mas não pesquisa inicial, básica, ou seja, a de primeiro nível. Nós temos que, além dessa de primeiro nível, temos que avançar até chegar ao produto terminado. A gente tem que converter a pesquisa em produto, e que isso se chama inovar. Uma solenidade na Assembleia Legislativa de São Paulo homenageou as lideranças jovens que promovem a cidadania em comunidades carentes de São Paulo. Vamos ver? O estudante Lucas irá se formar técnico em administração.
Carolina optou por seguir a área de segurança no trabalho. Destinos diferentes que se encontram por terem características comuns, o espírito de liderança. Na escola em si a gente desenvolve vários projetos, projetos de sustentabilidade, e aí nós temos que sermos proativos, e apresentarmos essa liderança, e eu ali auxiliei o pessoal no que foi possível, e aí consegui exercer essa liderança, Muitos projetos da escola, eu sempre eu que tomo frente, seja em grupo, na sala inteira, projetos de escola, sempre eu que tomo uma liderança. Já é todo mundo, Carol, então acho que foi por isso que eu fui mais reconhecida. Lucas e Carolina fazem parte dos 52 homenageados na Assembleia Legislativa por se destacarem como líderes que promovem a cidadania junto às suas comunidades. Por iniciativa do deputado Fernando Capês, do PSDB, desde 2013, o dia 1º de agosto foi oficializado em lei estadual como o Dia da Liderança Jovem. Na origem da comemoração, um movimento que se transformou em uma ONG, a Associação São Paulo Diferenciado. O Dia da Liderança Jovem ele nasce em 1990 com o projeto, com a lei instituída na Câmara Municipal de São Paulo. Éramos um grupo de jovens preocupados em se mapear. Não existia na cidade de São Paulo um mapa de juventude ou um mapa que se pudesse registrar onde estavam essas lideranças. E a gente começou a fazer isso. Deu certo. Anos depois, foi fundada a Associação São Paulo Diferenciado para perpetuar esse dia, o 1º de agosto. E aí, há alguns anos agora atrás, o deputado Capês, em conjunto com a gente, estudou a ideia e a iniciativa de se colocar isso na Assembleia Legislativa e ir para o estado de São Paulo como um todo. Entre os homenageados, dezenas de jovens de ETECs, Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo, da região leste da capital paulista. O autor do requerimento da solenidade, deputado Fernando Capês, do PSDB, ressaltou a importância de se destacar lideranças entre os jovens. O que o Brasil precisa? Renovação, novas ideias, impetuosidade, idealismo, tudo que é trazido pela juventude. E essas pessoas que estão aqui se notabilizaram por despertar novos líderes dentre os jovens. Nós vamos continuar batendo nessa tecla, insistindo e implementando e exigindo de todos os governos ações construtivas para a participação do jovem. O advogado especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo foi o convidado do Arena Livre dessa semana. Ele falou sobre as eleições de outubro e, em especial, deu um recado aos jovens que vão às urnas pela primeira vez. Doutor Alexandre Rolo, o que falar destas eleições de 2014, principalmente quando o jovem eleitor, esse que está nas redes sociais, muitas vezes prega o voto nulo, o voto em branco e acha que não vale a pena comparecer às urnas? Por que esse desalento com a política e com os políticos, principalmente nas redes sociais, que o senhor frequenta também e consegue perceber este ânimo, doutor? Olá, Jorge, deputado Elson, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse debate muito interessante a respeito de um tema atual. Afinal de contas, as nossas eleições serão agora em outubro, então é sempre importante a gente estar tratando e conversando a respeito do direito eleitoral. Essa questão da juventude, eu costumo dizer que é muito importante a gente lembrar que o jovem já pode começar a participar do processo eleitoral a partir dos 16 anos. Para o jovem de 16 a 18 anos, o alistamento e o voto já são facultativos. Sim. Então, se o jovem com 16 anos quiser participar do processo eleitoral, é importante que ele participe. E a gente vê muito, você citou aí as redes sociais, a gente vê muito campanhas pregando o voto nulo, né, Jorge? Dizendo que vamos votar nulo. Se mais de 50% dos votos forem nulos, nós anulamos as eleições. Eu pergunto, primeira questão que eu formulo. E aonde que nós vamos chegar com uma situação como essa? Ainda que essa situação fosse verdadeira, nós anularíamos uma eleição e seríamos obrigados a realizar uma nova eleição com custos altos para o Brasil, etc. e tal. E eu quero deixar claro, já que nós estamos falando dessa questão aí de anular o voto, não é verdade que mais de 50% de votos nulos anulariam uma eleição. Para a gente entender muito perfeitamente, Jorge, tanto no sistema majoritário como no sistema proporcional, o que valem são os votos válidos.
O que é voto válido? É o voto atribuído a candidato nas eleições majoritárias de governador, de prefeito, de presidente da República, de senador, ou numa eleição proporcional é considerado voto válido não só o voto atribuído ao candidato, como também ao partido, que é o voto de legenda. Então, esses são considerados votos válidos. A vontade do eleitor. Isso é voto válido. Voto branco e voto nulo é voto não válido. É voto inválido. E esses votos brancos e nulos não são computados na eleição. Então, ainda que a gente tivesse 60% de votos nulos, esses 60% de votos nulos fariam com que o candidato majoritário fosse eleito com uma menor quantidade de votos. Faria com que o quociente eleitoral no sistema proporcional fosse reduzido. Daí a importância da conscientização. Você me pergunta do jovem. É importante que o jovem se conscientize. Hoje nós temos a internet, uma fonte de informação, onde você consegue descobrir a vida inteira de todas as pessoas. Então, pesquise, jovem, pesquise, veja qual é o candidato melhor. Tem aquela máxima que dizem que nenhum político é honesto. Mentira, não é assim que funciona. Nós temos muitos bons políticos no Brasil e o eleitor, principalmente o jovem, tem que se informar para poder votar de forma consciente. O deputado Adriano Diogo, do PT, e Maria Amélia de Almeida Teles, presidente e assessora da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, fizeram balanço dos trabalhos no programa Assembleia Convida. O deputado Adriano Diogo explicou como foi o contexto da criação da comissão. A sentença da Corte Interamericana sobre o caso Araguaia. Por que desta publicação aqui por São Paulo e condenação, inclusive, né, do Brasil? Porque foi uma conquista importantíssima, né? Imagina você, uma Corte Interamericana se pronuncia se deve haver não punição aos torturadores e se a justiça brasileira tem o direito de arquivar os casos e interromper a investigação dos mesmos. No caso dos crimes de desaparecimento, aqueles crimes conexos, crimes permanentes, como o Ministério Público Federal chegou a apontar, ou seja, que eles não deviam estar cobertos no guarda-chuva da anistia, é isso, deputado? Porque os cadáveres estão insepultos, sim, os corpos não foram identificados e não foram localizados até hoje, então não cessou o crime, não está resolvido. Por isso que tem que saber, primeiro, onde está enterrado. Onde está enterrado, onde está escondido, sim, ou como no caso da Serra das Andorinhas, como é que eles foram incinerados e que forma foram incinerados pelo coronel Curió. Mas a sentença da corte, que nós fizemos questão, foi o marco legal fundamental para que o Brasil conseguisse a criação da Comissão da Verdade. Sim. Porque, lógico, a Comissão da Verdade não foi uma coisa tranquila, tanto é que o projeto de lei foi feito no governo Lula e só foi aprovado no governo da Dilma, né? Por quê? Porque o Estado brasileiro tinha que dar uma resposta à sentença da Corte. E qual foi a resposta? Um projeto de lei para criar a Comissão Nacional da Verdade. Aí o tempo foi passando, aí como não instalava, não aprovava e não criava nunca nacional, nós criamos a Comissão Estadual da Verdade. Que tomou posse antes da Comissão Nacional. Aí não tinha mais justificativa no Brasil para não criar a comissão, né? Sim. Porque tinha uma condenação da Corte Interamericana. E o Brasil começou. Tanto é, Jorge, que eu vou te dizer em primeira mão, que quando nós instalamos a Comissão Estadual da Verdade, tinha uma regra não escrita que determinados assuntos não poderiam vir à tona. Vou te explicar como. Por quê? Por que não poderiam vir à tona? Dois assuntos que ficaram muito evidentes quando foram retirados os livros de entrada do prédio do DOPS. Sim. Dois assuntos. A participação da Embaixada Americana, sim, no golpe e nas torturas, e o papel da Fiesp. Assuntos proibidos aqui. Assuntos proibidos. Como é hoje essa dificuldade enorme que nós temos de investigar
o papel das empresas, não na organização do golpe. Mas no financiamento... Durante a ditadura, O financiamento da tortura, que era cara, tinha um custo, e esse custo era pago por esses empresários. Exatamente, eles faziam a caixinha, o pro labore. O Panorâmica faz mais uma paradinha agora. Eu te espero depois do intervalo. Até já! Dúvidas do eleitor. Como eu posso saber se eu estou regular com a Justiça Eleitoral? É só acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br, ir na área Serviços ao Eleitor e clicar em Situação Eleitoral. A consulta pode ser feita pelo nome do eleitor ou pelo número do título. O eleitor que preferir também pode conferir sua situação pessoalmente no cartório eleitoral. Mercados mais promissores desse país, o gospel, foi homenageado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo esta semana. Veja comigo. Os números anuais são altos, 2 milhões de empregos, 14 mil novas igrejas, movimentação de 15 bilhões de reais. O mercado evangélico é um dos mais rentáveis do país e a cada ano cresce 14%. O Auditório Franco Montoro recebeu empresários e investidores da área, todos prontos para o 3º Salão Internacional Gospel. Não é uma feira apenas de negócios, mas também tem um cunho cultural muito grande, onde durante 3 dias é feita uma maratona de apresentações de shows musicais e várias outras palestras, capacitação, dança, teatro, tudo isso tem uma área de exposições, né, que hoje nós ocupamos 2 pavilhões do Centro de Exposições Imigrantes, mais 9 auditórios onde funcionam todas essas atividades. Então, é um grande movimento, é um grande momento do setor evangélico. Todos os dias, igrejas recebem novos cristãos. São pessoas interessadas em literatura, turismo, roupas e no item que mais movimenta este setor, a música gospel. Os meus sonhos pra ti, tu és venerado Deus. Durante o evento, claro, não poderia faltar a música gospel. Aliás, ela é o 2º gênero mais ouvido em todo o país. Sozinha, chega a movimentar 2 bilhões de reais. São 4.500 artistas e bandas evangélicas que lançam por mês 10 CDs no mínimo. No lançamento do 3º Salão Gospel, ainda foi inaugurado o primeiro tijolo simbólico do Museu Cristão Brasileiro. É um projeto realmente de grande porte, onde nós vamos colocar à disposição da sociedade um grande acervo, contando a história, resgatando a linha do tempo de tudo o que aconteceu desde o cristianismo ortodoxo, original, até os dias de hoje. Eu fico feliz porque é um evento que só traz benefício, só traz coisas boas, leva cultura ao povo, uma cultura de harmonia, de paz, estimula o conhecimento da história, das raízes do cristianismo e, ao mesmo tempo, coloca a cabeça das pessoas em coisas mais construtivas, em coisas harmônicas e não na violência. Olha, é um evento que eu tenho orgulho e é um dos eventos que mais me deixa satisfeito de poder fazer enquanto deputado. Os deputados da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação ouviram o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Na abertura da reunião informal, Celso Laffer abordou as diretrizes de sua gestão. A FAPESP trabalha tanto com o farol baixo dos desafios da hora presente, quanto com o farol alto dos projetos de prazo longo, cuja maturação é indispensável
para o destino do país a partir do Estado de São Paulo. A FAPESP é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país, além de avançar no processo de internacionalização. Eu acho que a internacionalização é importante, que a pesquisa hoje em dia, no mundo globalizado, não é feita apenas num território, ela requer a interação de pesquisadores de todos os países. Então, a FAPESP tem feito uma política intensa de internacionalização, acordos com outras agências de financiamento à pesquisa e com universidades. E a FAPESP, no entanto, não tem se limitado apenas a isto, porque tem procurado fazer projetos de cooperação com empresas, alguns de longo prazo, onde nós carregamos recursos de fora que se somam aos nossos para a pesquisa em assuntos importantes, como, por exemplo, biodiesel, aviação e assim sucessivamente, e que é também um fator de atração de investimento produtivo no Estado. O orçamento anual da Fundação corresponde a 1% do total da receita tributária do Estado de São Paulo, cerca de 900 milhões de reais. Atua com programas, auxílio, pesquisa e bolsas de estudo, com a concessão de cerca de 11 mil bolsas mensais. O que é extremamente relevante é que dos recursos que a FAPESP recebe 1% do ICMS, 95% é utilizado, desses recursos são utilizados para atividade fim e apenas 5% é utilizado com os gastos de pessoal. Então, acho que é um exemplo, é uma instituição que tem uma importância na história de São Paulo, no momento, no futuro de São Paulo e na história também no futuro do Brasil. Esta semana, o Assembleia Repórter mostrou a segunda parte da reportagem especial sobre medicina alternativa. Entre elas, a homeopatia, uma opção de tratamento cada vez mais procurada pelos brasileiros. Cerca de 17 milhões de pessoas já recorreram em algum momento à homeopatia no Brasil. É o poder da cura que vem da natureza. Estava escrito. A homeopatia iria fazer parte da vida do Dr. Silvio, mesmo que ele nem pudesse imaginar. Foi na infância que o pai médico percebeu que algo estava errado. Eu, aos 9 meses de vida, comecei a fazer otite. Meu pai era médico. E depois de 4 vezes ter que me segurar no colo para o otorrino furar meu ouvido, eu berrava. Ele falou, alguma coisa está errada nisso aqui. A única diferença que teve na vida dele foi o leite de vaca. Vou tirar o leite. Mas foi só na adolescência que o Dr. Silvio foi apresentado à terapia complementar. E foi através do avô, que não era médico, que conheceu a homeopatia meio que por acaso. Ele entrou sem saber em uma farmácia homeopática, sentiu resultados positivos e nunca mais parou. Depois, mostrou ao Dr. Silvio os benefícios da homeopatia. O que curou o médico virou profissão. Há mais de 40 anos, o médico trata seus pacientes com homeopatia. Se para mim funcionou, eu quero fazer isso para o meu paciente. Eu quero saber dar homeopatia para o meu paciente. Homeopatia é a medicina por semelhança. Então, a homeopatia é uma medicina por semelhança, com diluições enormes. Você tirou toda a ação tóxica da substância e transforma num estímulo, né, que vai neutralizar o estímulo que a patologia semelhante está causando. Segundo ela, não há nada na natureza que possa prejudicar que também não possa ser usado para curar. E quando se fala de natureza, é tudo mesmo, das plantas aos animais. Para entender melhor, uma pessoa que apresenta alergia pela picada da abelha poderá ser curada com o próprio veneno da abelha, mas em doses homeopáticas. Se você tiver um problema no teu corpo, que seja um edema, e que melhora com compressa fria, você pode usar apis mellífica, homeopático, poder usar o próprio veneno da abelha para tratar desse edema. Alguns ramos das terapias holísticas cobrem áreas que a medicina tradicional despreza. Em muitos casos, podem ser uma última complementação ao tratamento convencional. A dificuldade para se locomover começou logo na infância. Eu tive artrite com 3 aninhos de idade.
A artrite me trouxe várias consequências e os medicamentos também. Ao longo da vida, outros sustos. Maria Dolores sofreu uma fratura femoral anos atrás. Algum tempo depois, precisou passar por uma cirurgia reparadora na mandíbula. E há 4 anos, um diagnóstico de câncer. Alérgica a tratamentos alopáticos, a homeopatia se tornou divisor de águas na vida de Dolores. O médico me deu um checkmate. Ele falou, só opero se você fizer químio. Falei, eu não vou fazer químio, porque fazer químio vai ser assinar atestado de óbito. Decisão delicada, mas sábia. Sem químio, mas com muita homeopatia e terapias complementares, Dolores conseguiu reduzir o tumor. Eu sou 100% adepta da medicina alternativa. Hoje ela está curada, mas não deixa de fazer vários tratamentos complementares. Ninguém chega a ter resultado de repente, não é assim. É um tratamento que ele realmente integra corpo, mente, alma, tudo caminhando junto. Você pode tratar qualquer doença com homeopatia. É claro que doenças degenerativas, quando você já tem dano funcional, lesional muito grande, nem sempre o resultado é maravilhoso, né? Mas, a princípio, toda doença pode ser tratada com homeopatia e você tem casos de melhora, né, de doenças degenerativas, né, com homeopatia que às vezes surpreendem. Namastê. O violeiro João Arruda, de Campinas, é o convidado do Dedo de Prosa dessa semana. Ele é o criador e o coordenador do projeto A Reunir, que proporciona momentos de música boa e causos incríveis. E é com a cultura popular brasileira que a gente se despede. Semana que vem eu volto com mais Panorâmica. Tchau! Anton, se a gente vive lutando, Anton, se a gente deve se reunir, Anton, se a gente vive em paz, vale mais, vale mais, vale mais, oh, vale mais a gente se reunir. Anton, se a gente segue lutando, Anton, se eu peço pra gente se ajuntar, tem que avisar todos os colegas, tem que avisar. Tô no corte de uma faca cega pra nos fiar. Anton, se a gente vive em paz, vale mais, vale mais, vale mais, oh, vale mais a gente se reunir. Oi, amanheceu, o galo cantou, vaqueiro vai pra igreja, que o sino dobrou. Oi, amanheceu, o galo cantou, e vaqueiro vai pra igreja, que o sino dobrou. Que é pra reunir, oh, vamos guarnecer, essa é a ordem que São João mandou. Que é pra reunir, vamos guarnecer,
essa é a ordem que São João mandou.